Sabe aquele sorriso que cansa antes mesmo de aparecer? Aquele que a gente ensaia tantas vezes em frente ao espelho que acaba ficando automático, sem alma, quase um reflexo? Pois era esse o meu sorriso, o sorriso de canal, como a mamãe chamava. Naquela manhã, o sol batia forte no estábulo e o cheiro de capim fresco misturava-se com o de maquiagem barata que ela insistia em passar em mim, para ficar mais apresentável. Eu segurava as rédeas da Aurora, nossa égua, enquanto a câmera vermelha piscava no tripé. Minha mãe, com o tablet nas mãos, me observava como um diretor num set de filmagem caro. Endireita o ombro, filha. Isso. Agora faz carícia nela e olha pra lente, sorrindo. O sorriso veio, mecânico, do tipo que termina antes de começar. Eu sorria pra lente, mas por dentro só queria fugir dali. O canal Nossas Estrelas no Campo já tinha mais de 100 mil inscritos, e minha mãe falava desses números como quem fala de bênçãos divinas. Diziam nos comentários: que família linda! Que sintonia! E eu lia tudo tentando me convencer de que não era só teatro. Mas era. Mais espontaneidade, Larissa. Ela gritava sempre que o meu riso soava falsamente cansado. As pessoas sentem quando não é verdadeiro. Ah, se elas soubessem o quanto era verdadeiro, não o riso, mas o cansaço dele. Meu braço doía de tanto repetir os mesmos movimentos, o cabelo grudava na testa com o calor, e lá estava ela, impecável, de chapéu, sorrindo pro drone que sobrevoava a fazenda como um anjo da autopromoção. Havia algo de cruel naquele perfeccionismo disfarçado de amor. É pro nosso futuro, filha, ela dizia. É assim que o mundo vai te ver, como eu sempre sonhei. Mas o que ela sonhava era ser vista, ela, não eu. No fundo, eu entendia. Mamãe tinha desistido dos próprios sonhos quando o papai se foi. Ficamos só nós duas e o campo. Eu, Aurora e ela tentando transformar a rotina em espetáculo para esconder a falta que ele fazia. No começo, parecia divertido. Depois virou emenda, depois obrigação. E agora, prisão. A câmera filmava, o vento levantava o pó, a minha mão tremia. Perfeito, Larissa. Ela gritou por trás da tela. Essa é a energia que o público ama. Energia. Tudo o que eu sentia era o peso da rédea me puxando pro chão. Quando o vídeo terminou, ela se aproximou, empolgada. Vai render, esse. Vai render. Você viu como a Aurora levantou a cabeça bem na hora que você sorriu? Foi lindo. Assenti, sem coragem de dizer que aquilo não era beleza, era instinto. A égua reagia ao som do grito, não há felicidade. Assim como eu. Guardei o equipamento ao entardecer com um nó na garganta. Tentei lavar o rosto no tanque, mas o batom teimoso não saía. Talvez ele também tivesse aprendido que, ali, tudo precisava durar o suficiente para parecer perfeito. Enquanto mamãe conferia as visualizações no celular, eu olhei pro campo e pensei. Se a liberdade tivesse cor, seria a da poeira que a Aurora levantava quando corria sozinha, longe da câmera, longe de nós. Antes do brilho das telas, o brilho era o do sol batendo na crina da Aurora. O campo inteiro parecia um retrato vivo de calmaria, aquele silêncio bonito que só o interior entende. O som que dominava nossas manhãs era o trote leve da égua, o ranger do portão, e o riso da minha mãe ecoando ao longe, despreocupado. Ela usava vestidos floridos que rodavam quando o vento passava. Tinha o cabelo preso de qualquer jeito e as mãos cheirando a sabão de cocô. Nessa época, o mundo ainda cabia aqui dentro. A fazenda, o galpão, o varal cheio de roupas coloridas dançando no ar. E eu achava que felicidade era isso, o cheiro de capim molhado, a poeira que grudava no rosto, o carinho da Aurora esfregando o focinho na minha blusa. A Aurora era da mamãe primeiro. Ganhei meu lugar na cela depois que fiz 10. Lembro dela me mostrando como afrouxar o freio para não machucar a boca da égua, e falando, nunca puxa demais, filha. A liberdade é o jeito mais bonito de controlar. Naquele tempo ela acreditava de verdade nessas palavras. As nossas tardes eram longas, povoadas por histórias inventadas. Às vezes, quando chovia, ficávamos no celeiro inventando canções sobre o galo, o cachorro e as vacas do vizinho. Nenhuma rima fazia sentido, mas a risada da mamãe bastava. Foi depois que o papai adoeceu que tudo começou a mudar. Ela passou a filmar os passeios, primeiro para mostrar a ele, que já não conseguia sair da cama. Depois, para guardar lembranças. Eu ainda ouço o clique daquela câmera antiga, o primeiro som da nova vida que viria. Quando o papai se foi,
O luto dela virou produtividade. Foi como se ela decidisse reinventar o amor em formato de conteúdo. A gente vai mostrar pro mundo como o coração se cura, disse. E, por um tempo, eu acreditei. O problema é que aquele projeto de esperança cresceu e engoliu tudo. O que era terapia virou rotina. O que era espontâneo virou cena. E o campo, antes espaço de respiro, passou a ter roteiro. Quando percebi, meu quarto já tinha luz de gravação, e Aurora, ficha técnica, personagem principal. A mamãe dizia que a internet era o futuro. Eu só via o passado virando cenário. Mesmo assim, às vezes, quando ela dormia, eu escapava. Tirava a cela, soltava as tranças da Aurora e corria com ela pela cerca. Corríamos livres, como antes. O vento batia no rosto, eu ria sem medo. Era a única hora do dia em que eu me sentia inteira, a Larissa de verdade, não a menina do canal. Mas havia sempre o medo de ser pega. Porque mamãe via fuga como traição, e, ironicamente, liberdade como fracasso. Hoje, quando escuto o barulho do drone sobrevoando o estábulo, fecho os olhos e me transporto para aquelas tardes antigas, quando o sol se punha sem câmera nenhuma para testemunhar. Naquela época, eu não sabia o que era fama nem algoritmo. Sabia apenas que o amor, quando é livre, não precisa ser filmado para existir. Foi numa tarde nublada de quinta-feira que a palavra inscrever-se entrou de vez na nossa vida. A mamãe apareceu no alpendre com o notebook aberto, os olhos brilhando e uma empolgação quase adolescente. Larissa, olha isso, disse, mostrando um vídeo qualquer de uma moça comentando sobre cuidados com cavalos. Se ela tem um canal, por que a gente não pode ter também? Afinal, ninguém mostra o campo do jeito que a gente mostra. A ideia parecia inofensiva. Um hobby, talvez. Nos primeiros meses, até foi bonito. Nós duas, tentando gravar os passeios, mostrando a Aurora, lendo comentários cheios de carinho. Ríamos dos erros, das câmeras que caíam, dos vídeos tremidos. As pessoas começaram a seguir, e mamãe vibrava. Com cada novo inscrito como quem recebe flores. Mas as flores logo viraram contrato. Quando o canal Campo e Coração atingiu os primeiros 10.000 seguidores, ela mudou o tom. Chegou com planilhas, cronogramas, anotações. Colou na parede da cozinha um quadro branco onde registrava metas. 3 vídeos por semana, live aos domingos. Foi aí que surgiram as frases novas, todas com cheiro de obrigação. Precisamos entregar mais emoção. Não pode parecer repetido. Lembra de sorrir justo na hora que ela relinchar, o público adora isso. Eu obedecia, mas sentia o corpo endurecer cada vez que ela dizia público. Era como se aquele grupo de nomes desconhecidos tivesse invadido nossa casa e roubado o que havia de espontâneo. No começo, achei que o sucesso ia aliviar o peso do luto dela. Achava que a vaidade seria uma fase, um impulso para permanecer viva. Mas conforme os números aumentavam, o olhar dela mudava. O carinho virou estratégia, os abraços viraram cenas, e o amor virou um roteiro decorado. Teve um dia em que eu não consegui sorrir. Estava exausta. De madrugada tínhamos editado 3 vídeos seguidos por causa de um patrocínio e Aurora estava inquieta. Mamãe respirou fundo, se aproximou, pegou nos meus ombros e sussurrou aquele tipo de frase que a gente nunca esquece. Filha, lembra que amor e engajamento são a mesma coisa. Foi como levar um tapa com luva de veludo. A partir dali, a rotina virou uma engrenagem. Clicar, rir, repetir. Cada amanhecer trazia uma pauta. Cada refeição virava chance de story. As palavras entre nós se reduziram a orientações. Vira para a esquerda. Repete o beijo na testa. Fala mais devagar. Nos bastidores, silêncio. Eu tentava puxar assunto, ela respondia com prazos. Até a Aurora pareceu perceber a mudança. Ficava inquieta nas filmagens, relinchando alto, como se avisasse que alguma coisa estava fora de lugar. Eu dizia, mãe, ela não quer mais ser filmada. E ela retrucava, não exagera, Larissa. Cavalo sente energia. É só você se concentrar. Mas a única energia que restava era o cansaço. No fim de cada dia de gravação, eu me olhava no espelho do quarto e via uma versão minha que não reconhecia. Maquiagem perfeita, olhos sem brilho. E a mulher que um dia me ensinou a não puxar demais as rédeas agora puxava todas. As minhas, as da égua, as da vida. As pessoas nos chamavam de a família perfeita do campo. Mal sabiam que o campo já não era campo, era cenário.
E que a perfeição só existia até o botão gravar ser desligado. Quando a mamãe dizia que vivíamos um sonho, eu começava a me perguntar de quem era o sonho. E quem, entre nós duas, estava sonhando acordada. O céu daquela noite estava pintado de roxo, um aviso de tempestade chegando, mas a mamãe decidiu que seria perfeito para uma live especial. A luz dramática atrai o público, disse, já montando o tripé e ajustando o microfone de lapela em mim. Eu quis argumentar, dizer que a Aurora estava inquieta, que os trovões ao longe a deixavam nervosa. Mas ela respondeu com aquele tom doce que disfarçava ordens. Vai ser lindo, filha. A natureza não erra o cenário. Respirei fundo e montei na cela. A contagem regressiva do aplicativo piscava na tela do celular. 3, 2, 1. Ao vivo. Sorri. Claro que sorri. Boa noite, pessoal. Hoje eu e a Aurora vamos mostrar como lidamos com os dias de chuva. Comecei o discurso ensaiado, tentando ignorar a ventania que se formava. A primeira rajada veio forte. A Aurora deu um passo para trás, o olhar agitado. Eu tentei acalmá-la, lembrando das vezes em que o meu toque bastava para deixá-la tranquila. Mas o som metálico do tripé caindo a fez disparar. Foram segundos. O mundo virou um clarão. Ouvi o grito da mamãe, segura. Mas não dava. Senti o corpo voar e depois o impacto. Chão, dor, poeira, silêncio. Cortei o som ao redor por instinto, só percebia o próprio coração martelando. Olhei o joelho, sangue e barro misturados. A câmera ainda vinha filmando, deitada de lado, captando o caos em plano inclinado. A voz da mamãe veio de repente, em sussurro apressado. Sorri, o público precisa ver força. Dei uma risada nervosa, incrédula. Mãe, eu caí. E é por isso mesmo que tem que mostrar superação. Rápido. Levanta. Eles estão vendo. Ela me puxou pelo braço com uma urgência que não era cuidado, era desespero de audiência. Em frente à lente vermelha ainda acesa, eu engoli o gosto metálico do medo e disse o texto que ela pediu. Gente, tá tudo bem. Coisas assim acontecem. Faz parte do amor pelo campo. A cada palavra, meu orgulho sangrava junto com o joelho. Nos minutos seguintes, tentei guiá-la de volta à sensatez. A gente precisa parar, mãe. Nem a Aurora tá bem. Mas ela só olhava para a tela do celular, acompanhando os comentários. Que susto! Vocês são guerreiras. Isso que é dedicação. E sorriu, encantada com o número de coraçõezinhos subindo. Viu, Larissa? Eles te amam mais ainda agora. Foi perfeito. Perfeito. Aquela palavra virou faca. Desliguei o celular à força e deixei as luzes do set caírem uma a uma, como estrelas mortas. Fui até o curral, ajoelhei ao lado da Aurora, que tremia e batia o casco no chão. Fiz carinho nela e senti o corpo todo tremer junto. Por um instante, o relâmpago iluminou tudo em volta, e nela vi meu reflexo, cansada, obediente, assustada. Mais tarde, no quarto, ouvi o som frenético do teclado. Mamãe editava o vídeo, adicionando trilha de superação, colocando legendas motivacionais, moldando o acidente em narrativa inspiradora. Vai explodir, filha. As pessoas amam uma história de renascimento, disse, sem sequer perguntar se eu conseguia andar. O vídeo realmente explodiu. 100.000 visualizações em um dia, parcerias novas, elogios por todos os lados. Mas dentro de mim, alguma coisa desabou para sempre. Na manhã seguinte, quando ela veio me mostrar os números na tela, eu já sabia que não era mais medo o que eu sentia por ela. Era algo pior, a dor de perceber que a minha própria mãe tinha trocado o amor pela audiência. E naquele instante, cercada de aplausos digitais, entendi o que significava cair de verdade. O acidente aconteceu numa quinta. No sábado seguinte, meu rosto já tinha virado thumbnail com a frase: ela caiu, mas se levantou por amor. 100.000 curtidas, milhares de comentários, e uma mãe orgulhosa, enquanto eu ainda mancava, tentando esconder a dor com calça comprida e analgésico. Nos dias que seguiram, o ar dentro de casa ficou pesado. Aquilo que antes chamávamos de parceria se transformou em uma espécie de silêncio contratual. Eu fazia o mínimo que ela pedia, ela fingia não notar a distância. O barulho das notificações substituiu o som das nossas conversas. Mamãe se afundou no computador, editando, respondendo marcas, enviando propostas. À noite, a luz azul da tela refletia nas paredes do quarto como um farol de obsessão. Eu, por outro lado,
Evitava até passar perto do estábulo. Não era só medo de cair de novo, era vergonha de ter virado espetáculo. Aurora também mudou. Parava de mastigar quando me via, baixava a cabeça, inquieta. Quase pude jurar que ela sabia que eu tinha traído aquela confiança que sempre foi o nosso vínculo. Nem Aurora olhava mais para mim, como se também me culpasse por fingir. Tentei conversar com mamãe 1, 2, 3 vezes. Talvez a gente devesse pausar um pouco as gravações. Eu preciso de tempo. Ela desviava os olhos sem levantar da cadeira. O algoritmo não espera, filha. Se a gente some, cai tudo. Mas a gente também tá caindo, mãe. Isso é drama, Larissa. O público precisa de constância, não de crise. Público. Essa palavra, de novo. Comecei a odiá-la. As manhãs viraram cópias umas das outras. Café frio, silêncio e aquele tep-tep-tep interminável das teclas. Às vezes eu saía escondida até a cerca, só para respirar longe do Wi-Fi. Ficava sentada olhando o horizonte, o mesmo horizonte que, anos atrás, era promessa de liberdade. Agora, parecia uma moldura apertada para um quadro falso. Aurora vinha se aproximando devagar, mas não aceitava mais a cela. Eu também não queria montá-la. A gente se entendia no silêncio, duas fêmeas marcadas pela vontade de obedecer alguém. Uma tarde, cheguei da aula e encontrei mamãe montando um novo cenário. Flores artificiais no curral, refletores improvisados, e uma placa pintada à mão. Superação é não desistir. Vai ser nossa comemoração de 500.000 de inscritos. Ela anunciou. Você vai reencenar o tombo e mostrar o quanto superou. Fiquei parada, tentando entender se era sério. Reencenar? Ela sorriu, ajeitando o cabelo. Claro. O público adora quando a gente compartilha crescimento. Isso inspira. Senti o estômago virar. Crescimento pra quem, mãe? Porque pra mim parece só cicatriz. Ela não respondeu. Apenas apontou pra câmera, como quem aponta uma arma. Subi pro quarto com o coração descompassado. Fecha-se uma porta, abre-se outra no peito. A da raiva. Passei a noite acordada, olhando os vídeos antigos no computador, revendo aquela mesma mulher que agora me parecia uma figura distante. Feliz, natural, risonha ao lado da filha pequena e da égua livre. Aquela mulher existiu? Ou era só o embrião dessa personagem que inventou para sobreviver? No dia seguinte, ela começou a arrumar as malas de equipamentos pro grande vídeo. Eu inventei uma desculpa. Disse que estava com febre, que precisava descansar. Ela resmungou, gravou sozinha. Quando ouvi o barulho do portão se fechando, fiquei ali, em silêncio, até a aurora relinchar ao longe. Pela primeira vez, senti que não era mais o medo que me prendia ali. Era o amor, um amor torto, cansado, que ainda queria salvar a mulher que me ensinou a fingir. Mas naquele momento, eu também entendi. Enquanto o público precisasse da família perfeita, nenhuma de nós seria real de novo. A ideia surgiu numa madrugada de insônia, dessas em que o silêncio da casa pesa mais do que qualquer culpa. Eu estava no meu quarto, encarando a câmera parada no canto, aquela que sempre servirá para encenar nossas mentiras. De repente, pensei, e se, só uma vez, ela mostrasse a verdade? Apertei o botão REC. A luz vermelha acendeu como um segredo compartilhado. Ajustei o ângulo, de modo que o reflexo do corredor cabia no enquadramento. Sentei na cama, esperando a coragem. Ouvi o som das teclas do computador lá embaixo. A luz da sala ainda acesa. Mamãe, como sempre, editando até tarde. Peguei o casaco e desci. Mãe, podemos conversar? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela nem virou. Agora não, filha, tô terminando uma negociação com a marca do suplemento da Aurora. É importante. A frase a fez parar, finalmente. Girou a cadeira devagar, me olhando com aquele misto de impaciência e cansaço. O que foi, Larissa? Sentei no sofá, bem de frente para ela. As palavras vieram atropeladas. Eu não aguento mais fingir. Eu não quero viver para likes, para números. Isso não é amor, é prisão. Ela ficou muda por alguns segundos. Depois riu, mas o som saiu frágil. Você fala assim porque não entende. Então me explica, mãe. Por que você precisa tanto que o mundo te veja? Que nos veja? O silêncio que veio a seguir foi diferente. Vivo, pesado. Mamãe respirou fundo, o olhar perdido no vazio do escritório improvisado.
Porque quando seu pai morreu, foi como se eu tivesse desaparecido junto, disse, a voz quebrada. De uma hora para outra, ninguém mais me perguntava como eu estava. Todo mundo só dizia seja forte. E eu nunca fui forte, Larissa. Só aprendi a parecer. Fiquei parada, sem saber o que dizer. Aquela confissão nunca tinha existido entre nós. Ela continuou, como se a primeira verdade abrisse todas as outras. Você acha que eu queria isso? Eu precisava. As contas da fazenda, o tratamento do cavalo, a faculdade, tudo isso custava mais do que eu podia. O canal foi o único jeito de manter tudo de pé. Mas eu me perdi no meio do processo. Ela pôs as mãos no rosto. As unhas pintadas, o olhar esgotado. Às vezes, quando olho para a câmera, juro que vejo o rosto do seu pai me observando. É bobo, eu sei. Nesse momento, a culpa me atravessou de um jeito que doeu. Minha mãe não era a vilã que eu inventara para conseguir respirar. Ela era só uma mulher assustada, tentando não desaparecer. Sem que percebêssemos, as lágrimas vieram e misturaram-se às palavras truncadas, aos abraços que faltavam fazia tempo. No canto, a câmera continuava gravando tudo, a confissão, o choro, o perdão tímido. Quando, mais tarde, subi pro quarto para apagar a gravação, não tive coragem. Assisti a cena pelo visor, nós duas sem maquiagem, sem roteiro, sem ilusão. Quando a lente captou a verdade, percebi que ela também estava presa, não nas amarras da fama, mas na solidão que ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém quis ver. E por um instante, pela primeira vez em anos, o vermelho da gravação não simbolizava exposição. Era só um coração piscando, lembrando que ainda estávamos vivas. A princípio, parecia só mais uma madrugada comum. O som dos grilos, a tela do computador acesa e a sensação constante de que eu e mamãe vivíamos em horários opostos. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. O vídeo, aquele que tínhamos gravado sem script, cheio de lágrimas e pausas, escapou pro mundo. Ninguém sabe exatamente como. Talvez eu tenha deixado o arquivo sincronizado na nuvem. Talvez o destino tenha feito o upload por conta própria. Mas quando acordei no dia seguinte, o celular vibrava sem parar. Centenas de notificações. O título na aba do canal me paralisou. Quando a câmera continuou gravando, o vídeo tinha mais de 100.000 visualizações em poucas horas. Corri até o quarto da mamãe. Ela estava sentada na cama, o tablet nas mãos, o semblante pálido. Por um segundo, pensei que fosse um desmaio. Mãe, fui eu que postei? Não lembro de ter. Não importa, ela respondeu, num sussurro. Já é tarde. Na tela, a nossa conversa sem cortes. Eu dizendo que não aguentava mais fingir. Ela confessando as dívidas, o medo de cair no esquecimento. O momento em que admitiu sentir inveja das vidas que assistia na internet. O silêncio quando eu perguntei, e a sua vida real, mãe? Eu me preparei para o massacre, comentários cruéis, ataques, cancelamentos. Mas, aos poucos, percebi que algo raro estava acontecendo ali. Os comentários não vinham com pedra, vinham com abraço. Também já cobrei demais do meu filho. Minha mãe só sabia amar fazendo planos pros outros. Obrigada por mostrar o que a gente finge que não existe. Pela primeira vez, os comentários falavam de amor de verdade, não de likes. A Aurora relinchou no estábulo, como se pressentisse aquela mudança de vento. A mamãe chorou, mas diferente das outras vezes. Era um choro sem maquiagem, curto, aliviado. Eles não nos odiaram, filha. Eles entenderam. Disse, como quem ainda duvidava do perdão. Talvez porque, pela primeira vez, a gente não tentou ser perfeita, respondi. Passamos o resto do dia em silêncio. Um silêncio novo, leve. Ela não correu para criar roteiro, nem para responder em altas horas os patrocinadores. Fechou o notebook, saiu de chinelo pro quintal, e apenas ficou olhando o horizonte. Naquela tarde, a luz bateu em nós como se o campo nos devolvesse. Eu lavei as mãos, tirei as luvas, e fui até ela. E agora? Perguntei. Ela respirou fundo, olhando pro sol que descia devagar entre as árvores. Agora a gente aprende a viver sem precisar de roteiro. Foi assim que terminamos o dia, sem gravar, sem postar, sem pensar em algoritmo. Só nós duas, Aurora pastando tranquila, e aquela sensação de que a vida estava, enfim, voltando a acontecer fora das telas. O vídeo continuou crescendo na internet. Os números dispararam.
mas pela primeira vez não importavam. Porque, entre a vergonha e a coragem, a verdade tinha vazado. E, com ela, a gente também tinha se libertado. O barulho da internet demorou a cessar. Durante semanas, o vídeo continuou rodando, sendo compartilhado, ganhando manchetes com títulos dramáticos. A confissão que emocionou o país, a história real por trás da família perfeita do campo. Mas aqui dentro, na fazenda, tudo finalmente ficou quieto. Um silêncio tão completo que parecia inédito, um tipo de paz que a gente quase não reconheceu no começo. Mamãe ameaçou continuar o canal sozinha, depois desistiu. Disse que não fazia sentido sem a menina e a égua, sem o encanto do duo. Um dia apenas sentou no sofá, fechou o notebook e falou, sem drama: chega, Larissa. A gente já mostrou demais. Curioso como algumas decisões, quando são verdadeiras, não precisam de briga. Eu só assenti, porque também estava pronta para calar. A rotina foi se transformando devagar. Os refletores guardados, as flores de plástico empacotadas, o tripé desmontado. Auroras, no plural, passaram a existir de novo, a égua livre, e nós, duas mulheres reaprendendo quem éramos sem uma plateia aplaudindo. No começo do outono, tomei coragem para dizer o que vinha crescendo em mim havia meses. Mãe, vou para a cidade. Quero terminar a faculdade lá, e tentar um canal novo. Mas entende? Pequeno, simples. Ela demorou a responder, mexendo no açúcar do café. Vai ser sobre o quê? Sobre começar de novo. Sobre a vida como ela é mesmo, sem cenário, sem edição. Ela riu de leve. Não era ironia, era orgulho. Então grava tudo, mas para você. Para lembrar, não para esconder. Levantei e a abracei. Aquele abraço não vinha com culpa nem com prazos. E foi assim que me despedi da fazenda, com Aurora me acompanhando até o portão e mamãe me acenando com o mesmo vestido florido de anos atrás, desbotado, mas sincero. Na cidade, o tempo corre diferente. As ruas têm pressa, mas minha câmera não. Comecei a filmar o que me fazia bem: o pôr do sol refletido na janela do prédio, o riso de desconhecidos no ônibus, o vapor do café saindo da caneca de manhã. Postei o primeiro vídeo sem me apresentar, nem pedir inscrição. Só escrevi na descrição: para quem acredita que a verdade ainda é bonita. Poucas visualizações, nenhum patrocínio. Mas cada comentário parecia abraço. E eu percebi que era isso. Ao diminuir o volume do mundo, consegui finalmente ouvir minha própria voz. De vez em quando, ligo para mamãe. Falo das aulas, das coisas simples. Ela fala da Aurora, que agora anda solta, sem trela. Às vezes, ela ainda solta o velho bordão: filha, você viu quanto amor dá engajamento? E rimos, as duas, sabendo que agora essa frase significa outra coisa. O campo ficou para trás, mas não a lembrança. Tenho vídeos novos guardados, não para promover, mas para lembrar quem fui e quem não quero ser de novo. Porque dessa vez, a câmera servia para lembrar, não para esconder. E no silêncio depois da fama, descobri que o mundo continua girando, e que a paz, ao contrário da fama, não precisa ser compartilhada para existir. Às vezes eu assisto aos nossos vídeos antigos, não porque sinto falta deles, mas para lembrar quem eu não quero ser de novo. E sempre acabo pensando em uma mesma pergunta que nunca me deixa em paz: até onde a gente vai para não decepcionar quem ama? Durante muito tempo, eu acreditei que amar era obedecer, que agradar era a forma mais segura de ser amada. Mas hoje eu sei que amor de verdade não cobra aplauso, cobra presença. Amor não é bastidor de espetáculo, é silêncio confortável, daquele em que a gente não precisa provar nada para ninguém. Tenho recebido mensagens de pessoas que se viram nas nossas dores. Filhos pedindo para mães largarem um pouco o celular. Mães dizendo que nunca tinham parado para ouvir os próprios filhos de verdade. E todas elas dizem a mesma coisa: obrigada por contar o que ninguém costuma admitir. Essa é a parte bonita da verdade. Quando ela se espalha, o peso fica mais leve. Penso em quantas vezes segurei o choro só para manter uma imagem, quantas vezes fingi felicidade para não preocupar a mamãe. E me pergunto quantos de vocês também fazem isso todos os dias, escondem a tristeza por medo de ferir quem mais amam. Me conta aqui embaixo. Até onde você iria para não decepcionar alguém que ama? Porque fingir, às vezes, é o jeito mais triste de permanecer perto. Hoje, a câmera ainda me acompanha, mas de outro jeito. Eu gravo o pôr do sol, a aurora correndo livre no campo, meus dias comuns.
E percebo que dessa vez a câmera serve para lembrar, não para esconder. Se essa história chegou até você, talvez seja porque algo nela também mora dentro de você. E se for verdade, fica o pedido: escolha ser real, mesmo quando o real não render curtidas. No fim, é isso que sobrou da família perfeita. Duas mulheres aprendendo a existir sem máscara, um cavalo correndo sem sela, e um público que virou espelho. E talvez seja só nisso que ainda acredito, que falar a verdade continua sendo o vídeo mais corajoso que alguém pode postar.